Vamos aqui a palavra de Deus. Essa é uma palavra para abençoar o nosso 2023. Imagina só se a gente começar o ano cansado. A gente vai ter força para terminar? A gente vai ter força para concluir, irmãos? Então nós precisamos de algo. O que nós precisamos, irmã Dani? Nós precisamos de um renovo de Deus. Nós precisamos, irmãos, descansar o nosso corpo, a nossa alma, aonde? Na presença de Deus. E eu quero trazer para você essa palavra de renovo, para que nesse dia de hoje você possa renovar as suas forças e tá assim, a pleno vapor, amém? Tá com força total para combater o bom combate nesse ano, para receber a vitória, para tomar posse da bênção, porque é o ano da determinação, amém? Então, se você trouxe a sua Bíblia, vamos abrir no livro de Mateus capítulo de número 11, uma palavra de Jesus, amém? Mateus capítulo de número 11. Jesus nos faz aqui um convite, amém? E esse convite é lindo, e esse convite é maravilhoso. Irmã Dani, que convite é esse? Mateus capítulo 11, versículo de número 28, Jesus diz assim, ó: vinde aonde, irmãos? A igreja? Não, Jesus diz, vinde a mim. Não um ou outro. Ele não está barrando ou selecionando, mas ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. E ele diz que ele só vai receber a gente? Não, e ele diz, e eu vos aliviarei. Amém, irmãos? Então Jesus, ele está nos chamando, não para a gente vir num culto, não para a gente vir na igreja, mas Jesus está nos chamando para nós virmos até Ele. Não adianta, irmãos, estar na igreja e não encontrar Jesus. Não adianta, irmãos, estar na igreja de uma maneira religiosa, né? E não ter contato, não ter sensibilidade, né? E não ouvir o convite íntimo de Jesus falando ao nosso coração, amém? Essa palavra diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Você tem que ouvir esse convite com o teu nome, amém? Daniela, Marta, Maria, José, né? Bernardo, venham até mim. Por quê? Porque Ele quer nos dar o alívio e o descanso que a nossa alma, né, ela precisa. Irmãos, quando nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, quando nós tentamos fazer as coisas da nossa maneira, quando nós tentamos abraçar o mundo e resolver os problemas na força do nosso braço, o que vai acontecer? Nós vamos cansar. Nós vamos nos sobrecarregar, amém? E vai bater, irmãos, o desânimo, o cansaço e até a vontade de desistir. Mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que pegar os nossos problemas, as nossas lutas e entregar nas mãos de quem? E entregar nas mãos de Jesus. A nossa casa, a nossa família tem que estar nas mãos de Jesus. A nossa vida financeira, irmãos, não pode tirar o nosso sono, não pode nos incomodar, nos perturbar, nos deixar angustiado, né? Eu tenho que pagar, eu tenho que comprar, eu tenho que vender. Coloca nas mãos de Jesus. Busca Jesus a respeito dessa situação. Eu estou estudando ali, né, com as irmãs, no grupo das mulheres, o livro de Eclesiastes. E em Eclesiastes a gente vê, né, irmãos, ele muito cansado, não é assim? Ele muito desgostoso da vida. Ontem eu estava lendo Eclesiastes 2, ele dizia, eu fiz para mim, eu construí para mim, aos meus olhos, para me agradar. Ele fez tudo aquilo, foi para Deus? Não, ele fez para ele. Ele vivenciou tudo aquilo para ele. E ele disse, eu descobri que tudo isso é vaidade e aflição de espírito.
Então, quando a gente faz a obra, né, na nossa casa, na nossa vida, para nós mesmos, da nossa maneira, sem consultar Jesus, sem consultar a palavra, torna-se pesado. Porque a gente está fazendo uma força natural contra o mundo espiritual. E não é assim, irmãos. Jesus, ele nos convida a vir e colocar tudo nas mãos dele. E ele alivia, ele tira o mundo das nossas costas. Amém? Ele esforça as nossas mãos, ele dá a força que as nossas mãos precisam para a batalha. Então não lute as suas lutas de maneira humana, de maneira racional, de maneira natural, mas traga tudo até Jesus. Coloque nas mãos de Jesus e busque a resposta que você precisa de Jesus. Porque quando Jesus ele fala ao teu coração, ele envia uma palavra. E lá o oficial, né? O servo do oficial é sarado. Ele envia uma palavra e Lázaro sai para fora e o milagre acontece. Amém? Então é dessa maneira que nós precisamos lutar as nossas batalhas. Talvez você diga assim, não, irmã Dani, essa palavra não é para mim, não. Eu já tirei folga, já tirei férias, irmã Dani, estou cansada, eu estou renovado, irmã Dani, eu estou forte. Mas olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Isaías 40, Isaías capítulo 40. Irmã, eu sou jovem, eu sou forte. Mas olha o que diz Isaías 40. Isaías capítulo 40, versículo de número 30. A Bíblia diz assim, ó. Até os jovens, que a palavra diz, né? Jovens vos escolhi porque sois forte. Quanto um jovem é forte? Quando está na palavra, quando busca a força de Deus. Porque sem buscar Deus, o que a palavra de Deus diz? Até os jovens se cansam e se fatigam. E os jovens, por não ter força, o que diz a Bíblia? Certamente, o que diz aí? Cairão. Aí talvez você diga assim, misericórdia, irmã Dani. Se até o jovem cansa, o que sobra para mim? Tem 40, 70, 80. Irmã Dani, o que sobra para mim agora? O que eu faço? Agora você vai até a fonte. Amém? Irmã, que fonte é essa? O nosso Deus é a fonte. Deus cansa, irmãos. Deus cansa. Olha só o que diz aqui o versículo 28. A palavra diz, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o nosso Pai, o Senhor, o Criador dos confins da terra, o que diz a Bíblia? Nem se cansa e nem se fatiga. Deus cansa? Não. Deus dorme? Não. Então esse Deus, irmãos, que não se cansa, que não se fatiga, é o Deus que renova as nossas forças. É o nosso Deus, irmãos, que renova, que fortalece. O que a Bíblia diz aqui? Que Deus ele não cansa. Mas lá em Gênesis a gente vê Deus descansando, sim ou não? A Bíblia não diz que no 7º dia Deus descansou? Ele precisava descansar? A Bíblia contradiz a Bíblia, irmãos. Numa parte ele está descansando, mas na outra parte diz que ele não precisa descansar, mas ele descansou para nos dar um exemplo. O homem gosta de descansar? Tem gente que às vezes vai descansar e parece que está em pecado, né? Alguma coisa está errada com o tempo sobrando. Às vezes a pessoa cai num extremo de trabalhar demais e não conseguir descansar. Ou a pessoa cai em outro extremo de descansar tanto, ficar mal acostumado, se tornar preguiçoso, misericórdia. E a Bíblia diz, ei, vai aprender com a formiga, ô preguiçoso.
Então nós temos, irmãos, que aprender, né, a descansar nesse Deus que não descansa. Você tem que ter a certeza de que quando você vai dormir, você tem que dormir e ter um sono de qualidade, um sono em paz. Não é deitar o corpo e ficar pensando em 1 milhão de coisas, de como resolver os problemas, agitado, preocupado. Não, deixa o teu coração em paz. Lança toda a ansiedade, toda a preocupação sobre Jesus, porque é Jesus que tem cuidado de nós. A palavra de Deus diz que enquanto nós estamos dormindo, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando dos seus irmãos. Deus está igual àquela mãe, aquele pai que tem um filho, né? Filho novinho, e o filho está dormindo. E a gente está como, irmãos? Está ali olhando e está babando. Não é assim? Ai, dorme tão lindo. Ai, que narizinho. Né, irmãos? Deus está cuidando, velando você descansar. Deus está cuidando, está velando você, irmãos, enquanto você descansa nele. Ele está preparando todas as coisas para você. Amém? Que nesse ano de 2023 você possa descansar no cuidado de Deus. Saber que Deus vai trabalhar em teu favor. Amém? Saber que Deus vai te dar a direção. Que Deus vai cuidar de você em todas as coisas. E esse Deus que não dorme, que não descansa, versículo 29, olha só o que ele diz. E dá vigor, ele dá força, ele dá ânimo a quem? Ao cansado. Ele não negocia, ele não vende, ele dá de graça, é presente de Deus. Olha só, você não pediu. Eu disse, vamos começar o ano agradecendo, sim ou não? E mesmo eu não pedindo, Deus ele fala, estou te dando vigor e força. Talvez você está aí no teu lugar suspirando e dizendo, né, irmã Dani, era tudo que eu precisava. Descanso, força, renovo. Aí diz, dá vigor ao cansado e multiplica as forças de quem? De quem não tem nenhum vigor. Olha aqui para a irmã Dani. Matemática. Quem gosta de matemática? Olha, tem umas mãozinhas levantadas. Glória a Deus. Irmã, não gosto. Quem não gosta? Misericórdia. Mas é fácil a pergunta que eu vou fazer. Qualquer número na matemática vezes zero é igual a quanto, irmãos? É igual a zero. 1 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, pode ser 9, pode ser 1000 vezes o zero. Vai ser 0. Só que aqui está dizendo que a matemática de Deus para nós é diferente. Porque Deus multiplica a força daquele que não tem. Eu cheguei na presença de Deus com o meu zero, com nada. Senhor, me doei em 2022. Cansei, trabalhei. Estou zerado. E eu olho assim, meu Deus, 365 dias pela frente. E agora? E eu cheguei diante desse Deus com zero. Só que o que a Bíblia diz? Que Deus é 100%. Ele não cansa. Ele não se esgota. Ele não fica vazio de força. Ele não precisa descansar. Deus é 100%. E aí eu faço o meu zero vezes o 100% de Deus. E eu recebo toda a força dele para mim. Porque a Bíblia diz, ele dá força àquele que está cansado. Ele dá força para aquele que não tem vigor. Irmãos, quando a gente chega na presença de Deus, as nossas forças,
elas são renovadas. Por isso que a palavra de Deus diz: fortalecei-vos aonde? O que nos fortalece? No Senhor e na força do seu poder. Não está conseguindo fazer o natural, não está conseguindo dormir, não está conseguindo de maneira humana renovar as tuas forças. Vai orar. Amém? Vai orar. Vai buscar de Deus uma palavra. Vai se colocar na mão de Deus. E você vai ver como você vai sair de lá, renovado e fortalecido. Com força, irmãos, para levantar a tua casa. Com força, irmãos, para fazer a obra que Deus coloca nas tuas mãos. Porque a palavra de Deus diz que tudo que te vier à mão é para te fazer. De que maneira? Conforme as tuas forças. Se não tiver força, não vai conseguir fazer. Mas se buscar a força de Deus, você vai poder fazer mais, sem se cansar, porque o teu renovo é de Deus. Amém? Então aqui diz, ele dá vigor ao cansado. E ele multiplica as forças ao que não tem, né? Vigor algum. Nunca esqueça o meu 0 de força vezes o 100% de força de Deus. Se eu dou liberdade para ele, eu fico 100% renovado. Eu fico 100% fortalecido. E aí o versículo de número 31 fala assim, ó: os que esperam no Senhor, os que esperam, os que conseguem descansar em quem? Em Deus. Vem o diabo e tenta te deixar ansioso. Olha lá o que o fulano está fazendo. Olha como é que está a tua casa. Olha como é que está a tua vida. Mas você está onde? Você está no Senhor. Você sabe, irmãos, que nenhuma palavra de Deus falha. Você sabe que nenhuma palavra de Deus volta vazia. Você sabe, irmãos, que é você e a tua casa. E você está ali, em Deus, esperando a hora de Deus mandar você agir, esperando uma palavra revelada, amém? Esperando uma confirmação de Deus. Mas os que esperam no Senhor, o que diz ali, irmãos? Renovarão. É ter força o quê? É ter força nova. É aquela pessoa, irmãos, de 80 anos, em Deus, que tem a força de um jovem. Não foi isso que aconteceu com Caleb? Não foi isso que aconteceu com Caleb? Ele estava lá avançado de idade. E ele disse, a minha força é a mesma. É a mesma. Eu posso subir, eu posso guerrear, e a minha força é a mesma, do princípio que Deus me deu a palavra. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Moisés tinha 120 anos. 120 anos é idoso. Sim ou não? Tem alguém aqui de 120? Não? A irmã até achou engraçado, né? A irmã até é difícil de conhecer uma pessoa de 120 anos. E a Bíblia diz que Moisés, com 120 anos, os seus olhos não se escureceram. O seu corpo não enfraqueceu. Mas ele morreu como, irmãos? Olhando para Canaã. Olhando para a terra prometida. Quem está em Deus, irmãos, se renova. Amém? Quem está em Deus se renova. E aí diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como com asas de águia, acima da tribulação, né?
acima da dificuldade, da luta, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então vai correr, vai caminhar, vai agir, mas vai ter a sua força o quê? Renovada. Para quê? Para continuar correndo, para continuar caminhando, para continuar avançando, irmãos. Deus não quer que você pare, que você retroceda. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus não quer que você abra mão da tua família, desista da tua família. Deus não quer, irmãos, que você pare na caminhada da fé. Pare de vir na igreja, pare de buscar Deus. Deus não tem prazer naquele que retrocede do caminho certo. Qual é o caminho certo, irmãos? Jesus. Sempre que eu estiver em Jesus, eu não posso retroceder. Eu só posso retroceder se eu estiver no caminho errado. Mas se eu estiver em Jesus, na palavra, irmãos, no que é certo, no que Deus mandou eu fazer, na direção que Deus me deu, eu posso descansar em Deus para renovar as minhas forças. E depois de renovar as minhas forças, eu tenho que correr, eu tenho que andar. Eu tenho que avançar. Eu tenho que me aproximar. Como diz a palavra de Deus, eu tenho que procurar conhecer e eu tenho que procurar continuar, prosseguir. Aonde, irmãos? Em conhecer a Deus. Amém? Irmã Dani, eu quero esse descanso. Irmã Dani, eu quero esse renovo. Aí eu botei aqui no meu esboço, né? Eu vou te dar um kit descanso. Como assim, irmã Dani? Tem criança que só consegue dormir com o seu cheirinho, né? Tem pessoa que só consegue dormir com o seu travesseiro, né? Ai, irmã Dani, eu gosto de passear, eu vou num hotel, eu gosto de passear, mas nada como a minha cama. Não é assim, irmãos? A palavra de Deus nos dá um kit descanso. Para nós descansarmos, nós precisamos estar no lugar certo. Você se sente, irmãos, em paz, descansado. Você se sente descansado se você estiver em Alvorada 3 horas da manhã na rua? Olha os olhos. Irmã, olha só o que diz a Bíblia. Salmo 91. Salmo 91, o que nos dá descanso, irmãos? Salmo 91, versículo bem conhecido, versículo 1, diz assim, ó: aquele que habita, faz morada. Não é vir de vez em quando, não, irmãos. Amém? De vez em quando você vai para o hotel. De vez em quando você passeia. Mas é aquele que habita, que faz de Deus a sua morada. Aí diz, o esconderijo do Altíssimo, a sombra é perto ou longe? É perto. Tem que estar perto de Deus. Amém, irmãos? Tem que estar perto de Deus. Não é conhecer Deus de ouvir falar. Não é conhecer Deus, irmãos, pela boca dos outros. Mas é estar perto de Deus. É ter um relacionamento real e verdadeiro com Deus. É no dia mal, no dia da angústia, no dia da dificuldade, saber que o teu abrigo está em Deus. Chegar, orar, buscar. E aí diz que quando nós estamos nesse lugar, sabendo que Deus é onipotente, que Deus pode todas as coisas, o que nós fazemos? Descansamos. A Bíblia diz, descansará aquele que se abriga em Deus. Amém? Antes do mal te alcançar, vai ter que passar por quem, irmãos? Vai ter que passar por esse Deus onipotente.
vai ter que passar por esse Deus todo poderoso. Por isso a importância, irmãos, de se abrigar em Deus. Quando nós estamos abrigados em Deus, não tem macumba, não tem olho grande. Quando nós estamos abrigados em Deus, irmãos, não tem palavra de maldição, porque nós sabemos o poder do nosso Deus. E é esse poder, irmãos, que nos guarda, que nos livra, que nos protege e nos dá descanso para nossa alma. Que nem eu falei, é igual uma pessoa andando de madrugada. Imagina a pessoa andando, sentindo que alguém está seguindo ela. Meu Deus, que calafrio na alma, né? Aí olha para trás, é um cachorro. Ufa! A hora que cruza o portão adentro, chegou em casa, abriu a porta, fechou a porta. Como é que a pessoa se sente? Abrigada, protegida. Mas é só uma casa. É só uma casa. Mas em Deus, nós estamos verdadeiramente seguros. Ele é o nosso lugar de descanso. Amém? Irmão, o que mais que eu preciso fazer para descansar? Tem um homem, irmãos, muito usado por Deus. Elias. Quem já ouviu falar de Elias? Elias orou e o céu fechou. Ficou sem chuva, sim ou não? E só choveu de novo quando Elias orou. Elias, irmãos, desafiou os profetas de Baal e fez fogo descer do céu. E o fogo ainda tirou onda, né, irmãos? Porque lambeu a água assim, ó, e consumiu completamente o holocausto. Tudo isso através da oração de Elias. Só que mesmo depois de todo esse poder, irmãos, Elias cansou. Cansou ou não cansou? Ele cansou, ele desanimou e ele chegou ao ponto de pedir a morte. Só que o que Deus falou para ele? Que a obra tinha acabado? Não. Anota aí para você ler em casa. Não dá tempo de eu abrir, irmãos. Mas 1 Reis, capítulo 19, fala sobre isso. Deus prepara para Elias um pão na brasa e uma água. E Deus fala para Elias, levanta, come, porque o caminho ainda é longo. E quando Elias comeu, ele voltou a dormir, Deus acordou de novo, falou, e você não entendeu. Você já descansou. Agora é a hora de correr, agora é a hora de caminhar, agora é a hora de avançar. E aí ele se levantou e a Bíblia diz que com a força daquele pão, Elias andou de uma maneira sobrenatural. 40 dias e 40 noites com um pão. Quem quer esse pão? Irmã Dani comeu um pão, caminhar 40 dias, 40 noites. Irmãos, mas o pão que Elias comeu não é melhor que o pão que nós temos. Por quê, irmã? Porque lá em João capítulo 6, Jesus ele fala, vocês viram o pai de vocês que comeu o pão que desceu do céu, o maná? Com o maná, quanto tempo eles viveram no deserto, irmãos? Foi 40 dias? 40 anos. O pão de Elias foi 40 dias. O pão do deserto, o maná, foi 40 anos. Só que Jesus disse, eu tenho um pão melhor para te dar. E esse pão é o meu corpo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E esse pão, irmãos, nos leva para a eternidade. Quando nós nos alimentamos, irmãos, diariamente, como na oração do Pai Nosso, todo dia nós buscamos o pão. Todo dia nós buscamos a palavra certa, a direção certa. Esse pão nos fortalece até a eternidade. Não é 40 dias, não é 40 anos, mas esse pão, que é Jesus, nos fortalece até a eternidade. Esse pão é aqui, ó, é a palavra, mas também é a Santa Ceia.
Você ainda que não participa da Santa Ceia, irmãos, o que está esperando? Te conserta? Te batiza? É mandamento, aquele que crer e for batizado será salvo. Domingo agora, irmãos, tem Santa Ceia. Amém? Toma a tua decisão de comer do corpo de Cristo, de ter essa força que você precisa. Porque é isso que vai renovar as tuas forças. Vai ser a primeira Santa Ceia do ano. Nós precisamos dessa força. Amém? Anota aí para você lá em casa. Outro homem de Deus que foi renovado, Juízes 15. A Bíblia fala sobre um homem chamado Sansão, que os filisteus se levantaram contra ele. Ele pegou uma queixada de jumento e ele pegou assim, bum, e emparelhou 500 homens de um lado, 500 homens do outro, e com uma queixada de jumento ele venceu 1000 homens. 1000 homens. E aí, depois de vencer aqueles 1000 homens, ele estava muito cansado. E ele clamou a Deus, ele falou assim, Deus, venci os inimigos, agora eu vou morrer de sede. E ele clamou a Deus, e Deus deu água para ele, e ele bebeu daquela água. E ele teve a sua força física renovada através daquela água. E aí, nós lembramos que a nossa água viva é quem, irmãos? É Jesus. Amém? É Jesus. E a irmã Dani sempre fala, né? Jesus o nosso pão, Jesus a nossa água. Quem já ouviu? A irmã Dani sempre fala. Mas você sabia, irmãos, que em João 6, Jesus apresenta como pão, e João 7, Jesus se apresenta como água. Jesus se levanta no meio da festa e diz, ei, se alguém tem sede, se alguém está clamando e precisa de força renovada, se alguém tem sede, ele diz, venham a mim e faça o quê? E beba. Porque ele nos dá água de graça. Amém? Então esse é o kit descanso que a nossa alma precisa. Está onde? Na palavra. Está em Deus. É impossível, irmãos, é impossível ter um verdadeiro descanso, um verdadeiro renovo fora da palavra de Deus, fora da presença de Deus. Amém? Vamos orar agora? Vamos orar?